Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não tem luz. Senhor, dá a eles o pão. No versículo 1, fala algo lindo e maravilhoso, que eu gostaria de ver com você. Só um minutinho. Daqui a pouco eu vou para a mensagem principal. Pode sentar. Daqui a pouco eu vou para a mensagem principal. Preste atenção nisso. A pessoa que procura a segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso. Irmão, quem tem que procurar é você. Deus sabe que eu preciso de proteção, pastor. Sabe. Ele sabe. Mas se você quer a proteção de Deus, você é quem tem que procurar. Você está compreendendo? É você. É você que tem que dar o passo em direção a Ele. É você que tem que procurar Ele. Não tem como você obter a proteção de Deus se você não buscar. Por mais que Deus saiba que você precisa. E digo mais para você, nós precisamos muito da proteção de Deus. Eu fico imaginando a cidade, a Nova Jerusalém. Eu fico imaginando por que uma cidade dessa precisa de muros altos. Por que uma cidade dessa precisa de anjo protegendo? Por que uma cidade dessa precisa de portão grande? A Bíblia diz que os portões é uma pérola tão grande, tão grande. Por quê? São 12 portões. Por quê? Irmão, tem muita coisa no mundo espiritual que a gente não tem noção, não tem ciência. Você está compreendendo? Se lá, na Nova Jerusalém, nós vamos precisar de proteção, você imagina aqui. Então, eu tenho que entender que eu preciso muito da proteção de Deus, mas demais. Mas eu preciso buscar essa proteção. Compreende? Ó? A pessoa que procura, você tem que procurar, você tem que querer. Como, pastor, que eu vou procurar? Em oração. Em oração. Agora existe um caminho para achar, né, pastor? Sim, o caminho é a palavra. A minha oração ela tem que estar baseada no que a palavra de Deus diz. Aprenda a orar dessa maneira. Agora é óbvio, né? Para que eu possa orar baseado no que a palavra de Deus diz, eu tenho que ler a Bíblia. Eu lembro até de um amigo, que já não está mais aqui, está em glória, eu creio. Eu lembro até de um amigo, ele falou, pastor, eu não gosto de ler, não. Aí ele falou, mas só não ler, como é que eu vou orar, pastor? Porque eu preciso de conhecer para poder orar. Eu falei, é isso aí. Então, quer dizer, tem coisa que eu não gosto de fazer, mas eu preciso fazer. Tem pessoas que só querem fazer aquilo que ela gosta. Não. Tem coisas que eu não gosto, mas são necessárias. Então eu vou fazer assim mesmo. Está compreendendo, sim ou não? É coisa séria, gente. Nós temos que ter entendimento. Amém, pessoal? Se eu não conhecer a Bíblia, como é que eu vou orar segundo a Bíblia? Se eu não conhecer a palavra, como é que eu vou orar segundo a palavra? E como é que eu vou conhecer sem examinar as Escrituras? Eu tenho que examinar. Eu tenho que gastar um tempinho para examinar as Escrituras. Aí entendi o que está escrito, opa, encontrei o caminho. Você está compreendendo? Quando eu tenho compreensão, quando eu tenho entendimento sobre aquilo que está escrito, Deus está me mostrando o caminho. Aquela bênção é minha. Aquele entendimento é o caminho para a resposta que eu preciso. Põe isso dentro de você. Amém, pessoal? Aprenda a orar segundo a palavra. Ó, a pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso. Olha o versículo 2, que coisa linda. Ó. Pode dizer. Por quê, pastor? Porque quem não procura, quem não se abriga no entendimento da palavra, porque a sombra do Todo-Poderoso é o entendimento. Quem não se abriga no entendimento, quem não se protege segundo o entendimento, quem não busca o entendimento para se proteger, essa pessoa não pode declarar que Deus é Deus dela, que o Senhor que criou os céus e a terra é o Deus dela. Ela só pode declarar se ela é alguém que busca. Volta o versículo 1, ó. Presta atenção nisso. Ó. A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo
abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso. É a pessoa que tem que querer, a pessoa que tem que buscar, a pessoa que tem que se interessar. Está compreendendo ou não? Sim ou não? Olha o versículo 2. Pode dizer a ele: o Senhor Deus, tu és o meu defensor, o meu protetor, tu és o meu Deus, eu confio em ti. Quer dizer que a pessoa que não procura, quer dizer que a pessoa que não se protege na sombra protetora dele, ela não pode dizer que ele é Deus, ela não pode dizer que ele é protetor, ela não pode dizer. Para mim poder dizer, eu tenho que ir a ele. Eu já contei para vocês, já, com certeza. Talvez não todo mundo aqui ouviu, mas eu creio que a maioria já ouviu. Há alguns dias atrás, coisa de 30 dias mais ou menos, 30 dias mais ou menos, eu fui buscar minha filha no terminal rodoviário aqui. Esqueci até o nome dele. Não foi no Tietê. Barra Funda. Irmão, e eu vou falar uma coisa a você. Eu não sei nem quantos anos da minha vida que eu não ia na Barra Funda. A última vez que eu fui nesse terminal Barra Funda foi em 2002, 2003. Olha quanto tempo faz isso. E assim mesmo eu nem entrei. Eu deixei minha esposa na porta, o irmão dela havia falecido. Eu deixei ela na porta, junto com a minha filha, e fiquei com as outras duas crianças, que era o Alexandre e a Camila, e a Luna, que eram os dois pequenininhos. A Camila era um pouquinho maior, e a Camila foi fazer companhia para a mãe dela. Não tinha como ir, eu tinha alguns compromissos. Eu falei, vai você. E deixei ela no terminal. E ela entrou, tal, pegou o ônibus e foi. Mas eu nem entrei no terminal. Aí minha filha, combinei com ela, falei, a hora que você chegar, você me avisa, que eu te pego. Ela falou o horário, e eu não gosto de nada para depois. Eu gosto de organizar as coisas, eu gosto de tudo preparado, não gosto de nada de por improviso em cima da hora. E cheguei mais ou menos uma meia hora antes. Encontrei lugar, parei o carro, desci com a minha esposa e eu vi que parece um shopping. Um shoppingzinho daqueles que você encontra no interior aí, de tão grande que está, um monte de banca daqui, banca dali. E comecei a passear com a minha esposa daqui, passear com a minha esposa dali. E no que eu estou passando, eu percebi que um cidadão falou alguma coisa para um outro. Eu estou sempre vigiando. A Bíblia diz orai e vigiai. A Bíblia diz mais. A Bíblia diz ser manso como a pomba. Ou seja, coração puro, alma pura, é símbolo. A pomba é símbolo do Espírito Santo. Coração puro, alma pura. Mas seja esperto, como a serpente. Se você olhar na natureza, você vai ver que tem serpentes que quando a pessoa avista ela, aquela serpente já viu aquela pessoa mais de 100 vezes. Só não atacou porque não se sentiu ameaçada. Se sentisse ameaçada, teria atacado. Está compreendendo, sim ou não? Então, às vezes a pessoa fala, uma cobra. Ei, se você vê uma cobra, não se assusta, não corre. Por quê, pastor? Porque ela já te viu mais de 100 vezes. Se você tivesse causado algum perigo para ela, ela já tinha te atacado. Então, o que eu tenho que fazer, pastor? Se afasta devagar. E se coloca numa posição de proteção. Mas não adianta, ela já te viu. Muito tempo. Então, o que acontece? Manso como a pomba, mas não pode ser bobo. O crente não pode ser bobo, ele tem que ter um entendimento das coisas. Tem que perceber quando uma pessoa está querendo se aproveitar de você, tirar vantagens. Você está compreendendo? Porque nós aprendemos a importância de socorrer, nós aprendemos a importância de ajudar, nós aprendemos a importância de não negar ao necessitado. A Bíblia diz dessa maneira. A Bíblia fala dessa maneira. Entendeu? Olha lá, ó. Eis que vos envio como ovelhas. Isso está lá em Mateus 10,16. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes, como a serpente. Ou seja, a serpente ela é prudente. Ela fica atenta. Se ela perceber perigo, ela ataca. Se ela não perceber perigo, ela fica ali. Então você fica atento, ela está sempre vigilante, ela não é pega de surpresa. Ela não é pega de surpresa, ela está sempre atenta. Então o Senhor Deus está mandando que você esteja atento, para você não ser pego de surpresa. Por quê, pastor? Tem algum perigo? Nesse mundo tereis? Eu não estou falando que nós temos que buscar a proteção de Deus. Se eu tenho que buscar a proteção de Deus, porque há perigo, porque se não houvesse perigo, eu não precisaria de buscar a proteção de Deus. Se eu tenho que buscar, porque há perigo. Está compreendendo? E eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos.
Portanto, sede prudentes, como a serpente, e simples como as pombas. Ou seja, eu não posso ser uma pessoa maliciosa, eu não posso ser uma pessoa maldosa. Pelo contrário, eu tenho que ser puro nos meus sentimentos, eu tenho que ser puro nos meus pensamentos, eu tenho que ser puro no meu comportamento, no meu olhar. Amém? Mas eu não posso ser aquela pessoa bobinha. Por quê, pastor? Você nunca sabe a intenção no coração de uma pessoa. Às vezes tem aquela pessoa que está à tua volta que parece uma coisa, mas ela não é. Sansão experimentou disso. Ele tinha um amor verdadeiro por Dalila, mas o amor dela não era verdadeiro, o amor dela era interessado. Ela queria, não era Sansão, ela queria o dinheiro que Sansão podia proporcionar para ela. A recompensa que Sansão poderia proporcionar para ela. Então tem aquela pessoa que você tem um amor sincero por ela, um amor verdadeiro por ela, mas o dela não é verdadeiro por você. O dela é interessado. Então você tem que prestar atenção. Você tem que analisar. Ou seja, puro como a pomba, sem maldade, mas não pode ser bobinho, não. Tem que estar sempre vigiando, sempre atento. Amém? Então eu passei e percebi que alguém comentou alguma coisa. E eu fiquei observando, não falei nada para minha esposa, por quê? Pastor, porque era necessário, para falar alguma coisa eu ia ter que ter certeza. E aí o que aconteceu? Eu estava com um boné, eu passei atrás de uma plataforma que tem para descer, para buscar quem está chegando, no desembarque. No que eu passei atrás daquela plataforma, eu abaixei e tirei o boné. E ergui a cabeça. Quando eu ergui a cabeça, eu ouvi o cara falando assim, oh, perdi ele, perdi ele. Falei, é comigo o negócio mesmo. Eles estavam em 3, a ideia deles era me roubar. Era me roubar. Aí, o que o senhor fez, pastor? Saiu correndo? Ficou apavorado? Ficou com medo? Não. Eu fui lá para o Salmo 91, volta lá. Por quê, pastor? Porque é assim que você busca a proteção dele. Como, pastor? Em oração. Em oração. Volta ao versículo 1. A pessoa que procura segurança no Deus e se abriga na sombra protetora do todo, qual a maneira que eu me abrigo nessa sombra protetora, pastor? É no entendimento. O entendimento da palavra é a sombra protetora de Deus. É a sombra protetora de Deus. Você está compreendendo, sim ou não? Só que se você não tem entendimento, você não tem proteção. Porque se você tem entendimento, você vai usar o entendimento em oração, e esse entendimento que você usa em oração é a proteção que você precisa. Está compreendendo? Olha o versículo 2, novamente. Pode dizer a ele, o Senhor, Deus, tu és o meu defensor, o meu protetor, tu és o meu Deus, eu confio em ti. Qual foi a minha oração? Eu falei, Deus, porque muitas vezes o motivo do inimigo te atacar é porque você deu oportunidade a ele. E a Bíblia diz, hein, não deis lugar ao diabo. Dar lugar ao diabo é justamente isso, é dar oportunidade ao inimigo para agir. Aí eu falei com Deus, falei, Deus, eu não sei se a culpa é minha ou não é minha. Por quê, pastor? Porque muitas vezes a gente não percebe. Ainda eu falei para minha esposa na hora, eu falei, mas eu não sei nem por que eles estão atrás de mim, falei para ela. Eu falei, não estou tão bem vestido assim. Aí minha esposa falou, você não está bem vestido aos teus olhos, porque você está acostumado, mas você está muito bem vestido. Porque eu estava com uma calça normal para mim, um tênis normal para mim, meu relógio normal, minha aliança normal para mim, normal. Mas, talvez para outro, chamou a atenção. Por quê? Porque eu procuro viver de uma maneira que eu não ostente. Por quê, pastor? Porque não é necessário. Eu, Antônio Júnior, isso aqui é coisa minha. Eu acredito que aquela pessoa que quer ostentar, que quer mostrar, é porque ela é insegura. Ela é fraca. Então, a maneira dela poder se sentir é ostentar, mostrar. Não. A pessoa segura, ela não precisa mostrar que ela tem. É a pessoa insegura que precisa mostrar. E nós temos a segurança de Deus, não precisamos ostentar nada. Entendeu? Mas também não fico me escondendo. Por quê, pastor? Prosperidade é um dom de Deus e eu quero desfrutar da prosperidade que Ele tem para mim. Você está compreendendo? Sim ou não? Então, o que acontece? Eu falei para ela, não sei. Mas aí eu falei com Deus. Eu falei, Deus, não sei se a culpa é minha ou se não é. Mas eu sei de uma coisa. A tua palavra diz que aquele que busca a tua proteção
pode dizer, tu és o meu Deus, e eu posso dizer, tu és o meu Deus. Agora olha o versículo 3, pessoal. Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais. Irmão, por quê? Porque tem aquela doença que não é mortal, mas tem aquela doença que vem para matar. A doença que veio sobre o grande rei Ezequias foi para matar. O Senhor Deus até avisou ele, coloque em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Foi uma doença para matar. Irmão, há um engano muito grande no nosso meio. Porque alguém está doente ou porque tem algum pecado. Irmão, tem pessoas que estão doentes porque é por causa de pecado mesmo. Agora, tem pessoas que estão doentes, não é por causa de pecado, não. Não é por causa de pecado, não. Neste mundo tereis aflições. O adversário está atacando, o inimigo está atacando. Agora você tem que fazer o quê? Buscar a proteção do Todo-Poderoso. Orar segundo a palavra dele. Pai, a tua palavra diz que verdadeiramente Cristo levou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades. Eu não aceito essa doença. Eu não aceito esse mal. E outra coisa, irmão, conhecer o que a palavra diz. A Bíblia diz que aquele que honra pai e mãe, o que é? Qual é a recompensa que terá? Uma coisa que a palavra fala, eu conheço a Bíblia. Uma coisa que a palavra fala é que Deus nos dará abundância de dias. Então é você chegar e reivindicar. Veio uma doença mortal, mas Pai, a tua palavra é clara. A tua palavra diz que se eu honrasse meu pai, se eu honrasse a minha mãe, o Senhor me daria abundância de dias. Eu só tenho 35 anos. Eu quero ver meu filho casar. Eu quero ver meus netos crescer. Pai, eu reivindico esse direito que a tua palavra me dá. Em nome de Jesus. Você está compreendendo? Agora, se você não conhece, como é que você vai buscar a proteção de Deus? Como é que você vai se colocar debaixo da sombra protetora dele? Você não tem entendimento, você não ora, você não lê, você não busca. É preciso tirar um tempo, gastar um tempo para examinar as Escrituras. E eu já tenho te ensinado como ler a Bíblia. Não é ler um versículo aqui, um versículo ali, um versículo... Não! Cata um livro, leia esse livro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 vezes, até você se familiarizar com o livro. Você vai entender o porquê daquele livro, o que aquele livro quer dizer, que cada versículo, que cada texto, que o contexto, você vai compreender a coisa. Você está entendendo ou não? Aí é lógico, tem aquele versículo que dentro do texto, do contexto, você olha, ele te salta aos olhos, te dá uma revelação. Te dá um entendimento, é maravilhoso isso. Agora, se você não gasta um tempo para examinar as Escrituras, como é que vai ser? Como é que vai fazer? Você não vai conseguir se colocar debaixo da sombra protetora do Todo-Poderoso. Você está entendendo? Deus o livrará de perigos escondidos. E tem perigo que está escondido. Você está tranquilo, você não está vendo, está escondido. Ele está escondido, mas Deus te livra. Por quê? Porque você está buscando a proteção dele. Você está podendo declarar, tu és o meu Deus. Agora, olha o versículo 4, para concluir a oração que eu fiz. E ele o cobrirá com as suas asas, e debaixo delas você estará seguro. Olha aqui que coisa magnífica. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. E eu falei para ele, pai, eu não sei se eu sou culpado ou não sou culpado. Só que isso é irrelevante agora. Como é irrelevante, pastor? Ô, irmão, presta atenção na parte B do versículo. Parte B, pastor, a parte A vai até o ponto final. Do ponto final para lá é a parte B do versículo. Presta atenção na parte B. A fidelidade de Deus o protegerá como escudo. A proteção dele é a minha fidelidade? Não, então é irrelevante se a culpa era minha ou não era minha. Por quê, pastor? Por quê? Porque a Bíblia diz que se eu for infiel, ele permanece fiel. Ou seja, ele não vai chegar para mim e falar, Júnior, caramba, tá de brincadeira, Júnior? Você que deu bobeira aí, se vira. Não. Ele não vai chegar. Por quê? Porque eu posso dizer que ele é o meu Deus. Eu busquei
segundo o entendimento da palavra, ou seja, eu fui buscar a proteção debaixo da sombra dele, o entendimento da palavra. E agora ele vai ter que cumprir o quê? A palavra dele. E a palavra dele é o quê? Que o meu escudo, a minha proteção, é a fidelidade dele. E ele não pode negar a si mesmo, irmão. Ele não pode negar a si mesmo. Agora, se eu não tenho esse entendimento, meu adversário me arrebenta. Você está entendendo? E o que acontece? A Bíblia diz que Deus não nos deu o espírito de medo, mas Deus nos deu o espírito de prudência. Você está entendendo? Então, o que eu fiz? Continuei descendo com a minha esposa, alertei ela, mas ela sabe que é forte para proteger ela, que ninguém ia chegar perto. Então, ela ficou tranquila, né? E ela sabe que esse aqui que é forte para proteger ela, tem alguém que protege a ela e a mim. E continuamos caminhando. Eu falei para ela, vamos ver se tem uma outra saída aqui. Aí continuamos caminhando, eu vi que tinha uma outra saída. E entramos naquela saída e subimos. Eu falei, vamos dar a volta, vamos olhar. No que eu estou dando a volta, o rapaz estava me procurando. Aí eu falei, rapaz, estou de olho em você, hein? Falei para ele. Quando eu falei, estou de olho em você, ele tremeu do alto da cabeça para o plano do pé. Sumiu os três. Sumiu os três. Mas mesmo assim, eu saí, fui lá, na direção ali, veio 3, 4 de segurança rápido. E aí um deles falou, não, eu fico com o senhor. Falei, tá bom. Falei, eu vou ficar aqui esperando minha filha. Só que sumiu os três, desapareceram. Porque Deus já havia me livrado. Agora, se eu não conheço a Bíblia, se eu não reivindico o que a palavra diz, se eu não busco a proteção de Deus, se eu não me coloco debaixo da sombra protetora dele, irmão, tem pessoa que está sofrendo destruição financeira, tem pessoa que está sofrendo destruição familiar, tem pessoa que está sofrendo destruição no corpo, na saúde, tem pessoa que está sofrendo destruição no casamento e outras coisas mais. Por quê? Porque não se coloca debaixo da sombra protetora do Senhor. Não busca a proteção dele. Não pode declarar, tu és o meu Deus. É preciso que você tenha esse entendimento. É preciso. E tem coisas, irmão, deixa eu te explicar aqui. Você não vai conseguir entender sozinho. Você vai precisar de alguém para lhe orientar. Aí o resto Deus faz. Mas alguma coisa você vai ter que aprender com o homem. Ô pastor, vou ter que aprender com o homem? Vai. A Bíblia diz que como metal afia o metal. Você sabia que um metal afia o metal? Você quer afiar uma faca? Caça uma faca na outra. Por quê, pastor? Porque o metal afia o metal. A Bíblia diz que da mesma maneira como metal afia o metal, um homem aprende com outro homem. Tem coisas que o Espírito Santo só vai poder abrir o teu entendimento. Você está compreendendo? Quando começar pelo homem. Por quê, pastor? Porque o meu entendimento, o entendimento que você precisa, já está comigo para te entregar. Precisa do começo para você falar, entendi agora. Aí o Espírito Santo dá sequência no entendimento. Está compreendendo, sim ou não? Provérbios 27, 17. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Coloca noutra linguagem. As pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. Coloca agora na outra. Como o ferro, com o ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. É um entendimento, tá? Não é o afiar o rosto, igual você imagina, não. É um entendimento. Amém, pessoal? Nova Almeida atualizada. NAA, isso. O ferro se afia com o ferro, e uma pessoa pela presença do seu próximo. Ô irmão, tem coisas que eu vou aprender com você, você nem sabe. Às vezes eu preciso de uma resposta de Deus, de uma solução, e de repente uma conversa informal com você, bum, me abre o entendimento. O entendimento que você já tinha, mas eu precisava dele para conseguir um entendimento maior. E assim vai. Então, como que você fica nessa situação há tempo já? Aparece na igreja esporadicamente.
Você acha que você vai conseguir um diploma de faculdade indo na faculdade uma vez por semana? Você não vai conseguir. E por que você acha que o teu relacionamento com Deus pode ser assim, um relacionamento relaxado? E quando o pastor fala, você se chateia, mas só que você está prejudicando é você mesmo. Porque é necessário, é preciso. Você compreende? Tem coisas que não adianta, você vai ter que ouvir alguém, pum, teu entendimento se abre. Teu entendimento se abre. Irmão, desperta. Aí acabou acontecendo o que? Minha filha chegou, fui até o local onde estava meu carro, coloquei ela e vim embora em paz, com a minha esposa, com a minha filha e meus netos. Por quê? Porque eu me coloquei debaixo da sombra protetora. Por quê? Porque eu clamei para que Ele cumprisse a palavra dEle, que diz que a fidelidade dEle seria o meu escudo. Você quer mais? Eu faço essa oração toda noite antes de dormir. Por quê, pastor? Porque você não sabe ainda. E precisa ter esse entendimento. Quando você vai dormir, irmão, você fica desprotegido. Que é isso, pastor? Você está dormindo. O teu espírito fica desprotegido. A tua alma fica desprotegida. O teu corpo fica desprotegido. Agora, se você falar com Deus, falar, Deus, a tua palavra é que diz assim, Pai, que se eu buscar a tua proteção, eu posso declarar que tu és o meu Deus. Então eu digo, o Senhor é meu Deus. Me livra, fala para Ele. Me livra dos perigos que estão escondidos. Me livra, Pai, das doenças mortais. Me livra, meu Pai, das setas que disparam na madrugada. Não permita que nenhum ser se aproxime do meu corpo, da minha alma, do meu espírito, Pai. Traz a tua proteção. E no nome de Jesus, Pai, eu proíbo qualquer ser maligno, qualquer ser das trevas, de se aproximar do meu corpo, da minha alma, do meu espírito, em nome de Jesus. E fala com Ele mais, fala, Deus, existem seres que começam a trabalhar antes de eu despertar, para que eu acorde nervoso, nervosa, mal-humorada, para que eu acorde triste, para que eu acorde pessimista, para que eu acorde achando que o Senhor não está comigo. Eu já estou proibindo esses seres de se manifestar. Já estou proibindo esses seres de agir. E mais, eu destruo a obra deles. Pai, a tua palavra diz que o Senhor que me deu um dia, e o dia que o Senhor me deu é bom. O dia que o Senhor me deu é abençoado. O dia que o Senhor me deu é um dia tranquilo, em paz. É um dia que eu vou viver com alegria, Pai, em nome de Jesus. A tua palavra diz que nesse mundo tereis aflições. E se as aflições surgirem nesse dia, eu destruo já pelo poder do nome de Jesus e vou passar esse dia em segurança, em paz, em alegria. Posso falar? Pode mesmo? Não vai ficar bicudo comigo? Não vai falar mal de mim depois? Posso mesmo? Ué, você deita como um jumento, levanta como um cavalo, como é que vai ser? Não! Clama a Deus quando você... E se você morrer de madrugada? Ô, pastor, vai! Quantas pessoas nós não tivemos notícia disso? Que dormiu? Como é que acordou morto? Eu não sei. Rapaz, o Joaquim foi dormir ontem e acordou morto. Mas não sei como, mas acordou morto. Tem um grande amigo meu, que nós estávamos conversando e ele falando sobre uma dor muito grande da irmã dele. A irmã dele mora no Rio de Janeiro. E ela tinha um filho, 18 anos. Aquele garotão sarado de praia, está entendendo? Marombeiro mesmo. 18 anos de idade. E ela morava numa casa onde tinha, que nós chamamos aqui de edícula. E o garoto dormia na edícula, era o quarto dele, era o espaço dele ali. E todos os dias, ela fazia o quê? Levava café para ele e chamava ele para ele começar o dia dele. Ela quem acordava. E ela, filho, está na hora, tal. E ele logo se levantava, tomava o café dele. Teve um dia que ela chegou e falou, filho, café, está aqui, filho. Mesma resposta. O garoto estava deitado de costas para a porta, virado para lá, de costas para a porta estava aqui, ele deitado, de costas para a porta. Ela, filho, e nada.
catou um bambu, foi no buraco para encostar nele. Quando encostou, o corpo caiu. Aí o pessoal desesperou, arrebentou tudo e entrou. Estava morto. 18 anos. Bonito, saradão de praia. 18 anos. Foi fazer a autópsia. Ele tinha um problema no coração que nunca foi detectado. Nasceu com aquilo. 18 anos. Esse meu amigo confidenciou para mim. Falou, rapaz, eu não podia chorar na frente deles. E ver minha irmã ali naquela dor, naquela dificuldade, naquele velório foi demais. Ele falou, depois que acabou tudo, eu entrei no quarto, fui falar com Deus, chorei. De ver a dor da minha irmã, de ver aquela situação toda. É aquilo que eu tenho falado para você desde quando eu cheguei aqui. É lei no mundo espiritual. Veio do pó, o pó vai tornar. Então uma hora você vai, uma hora eu vou, mas não importa quando nós vamos. Importa para onde nós vamos. Quando é para quem fica. Para a mãe foi terrível. Para o tio foi terrível. Para a família foi terrível. E pensa naquela pessoa, porque tem aquela pessoa que todo mundo gosta da família, não tem? Tem aquela que ninguém gosta, que é uma mala. Mas tem aquela que todo mundo gosta. É gentil, carinhoso com todo mundo. Era um tipo de garoto assim. Então trouxe grande dor para todo mundo. Mas repito, não importa quando. Importa para onde. Quando é para quem fica. Você está pronta? Você está pronto? Então, se acontecer de eu ir embora de madrugada, eu vou para a glória. Por quê? Porque antes de dormir, eu já orei buscando a proteção. Antes de dormir, eu já orei pedindo perdão. Eu já analisei o meu dia. Eu já confessei os meus pecados. Então eu durmo em paz. Eu durmo em paz. E quando eu acordo, eu já começo o meu dia em paz, abençoado. Por quê? Porque ao deitar eu falo com o meu Pai, o meu Deus. Ao acordar eu falo com o meu Pai, o meu Deus. E durante o meu dia, procuro pautar as minhas atitudes, o meu comportamento, de acordo com a palavra dele. E aí, consegue? Todo dia? Não. Tem dia que comete pecado. Tem dia que falha. Tem dia que faz o que não devia fazer. Tem dia que pensa o que não devia pensar. Tem dia que fala o que não devia falar. Por quê, pastor? Não há homem que não cometa pecados. Não há homem que não cometa falhas. Mas agora nós temos a palavra que nos declara que se nós confessamos os pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então eu tropecei, errei, falhei. Pai, perdão. Fiz isso, fiz aquilo outro. E se é contra alguém, vou lá e me conserto com aquele alguém. Está compreendendo? Sim ou não? Irmão, é coisa séria, gente. E às vezes a gente falha. Ontem estava eu e minha esposa, ou antes de ontem, não sei. Nós estávamos andando, eu e ela. Aí eu falei, está amarrado. Ela falou, o que foi? Eu falei, não, pensei um negócio aqui que eu não vou nem falar a você, é coisa ruim. Ela falou, não, o que você pensou? Eu falei, é melhor não falar. Ela falou, fala logo. Ela quase não é curiosa, sabe? Não é, tadinha, não é curiosa, nunca. E eu fui falar ainda que eu tinha pensado algo ruim. Eu falei para ele, se eu falar para você, você não vai nem acreditar, é ruim. Ela falou, não, fala. Está que nem você agora, doido para saber o que é. Eu falei para ela, eu vou falar. Eu falei para ela, pensei isso. O pastor, você não vai falar agora, não. Eu falei, você está vendo? É uma coisa ruim. Ela falou, Eu falei, então, está amarrado, né? Ela falou, está amarrado. Eu falei, então, vamos embora. Ô, irmão, a gente pensa, a gente fala, a gente tem comportamento que não deveria. Às vezes a gente machuca pessoas que a gente ama. Quantas vezes eu devo ter entristecido o Espírito Santo? E eu não quero. Mas eu não posso dizer que eu nunca mais vou entristecê-lo. Por quê, pastor? Porque eu não sei nem quantos anos eu vou viver, eu não sei nem que situações que eu vou viver, e com certeza, de alguma maneira, eu vou fazer, às vezes, aquilo que o Espírito Santo não quer que eu faça. Mas nós temos que nos empenhar, nos esforçar para cada dia sermos mais semelhantes a Cristo.
Ontem eu orava a Deus, ontem ou antes de ontem, eu orava a Deus. Pai, eu não quero o lugar de Jesus, eu quero ser igual a Ele. Eu quero ser igual a Ele. Por quê? Porque a Bíblia declara que nós temos que ser semelhantes a Cristo. Semelhante é igual, gente. Quero ser igual a Ele. Então, viver uma vida sem pecado, buscar uma vida sem pecado, buscar uma vida com contato, com comunhão com Deus, buscar uma vida onde a vontade de Deus prevaleça. Você está compreendendo ou não? Sim ou não? Que Deus fale mais do seu coração. Que você possa declarar o Senhor, o meu Deus. Por quê? Porque eu busco a tua proteção. Eu estou aqui me protegendo debaixo da tua sombra. O entendimento da palavra é a sombra da tua proteção. É a sombra do Altíssimo. Amém, pessoal? Se protege debaixo do entendimento. Debaixo da sombra do Altíssimo. Declara, tu és o meu Deus. E clama e busca a proteção dEle. O escudo dEle. Que é segundo a fidelidade dEle. Amém? Glória a Deus. Você que está em casa, forte abraço. Senhor, nós rogamos isto, em nome de Cristo, para sempre. Amém.